Olá, estamos aqui de novo, mas agora para falar sobre a pré-escrita. E quais seriam eh, as dificuldades, né, os problemas de aprendizagem nesse quesito? Hum? Bom, a gente tem que entender que a pré-escrita, a gente pode ter uma exigência a partir de 4 anos, ok? E eu vou explicar o porquê, né? E é também por conta das dificuldades, tá? Então, o primeiro campo que eu selecionei aqui foi o motivo dela, né? Da articulação motora. O que isso tem a ver com a questão da dificuldade? Porque aí você vê a criança lá com dificuldade, tem desortografia, né? Sente sempre a mão cansada, né? Tá dolorida, porque tem questão da pegada, de pinça, né? Pegar a ferramenta de forma adequada. Bom, mas aí a gente acaba percebendo que pode ser por conta da articulação motora da criança, né? Essa motora fina. Então, porque a criança ela não tem velocidade suficiente para ou desenhar ou escrever, não importa, mas registrar de alguma maneira, né, no papel, usando ou pincel, ou lápis, ou giz de cera, ou tinta, mas ela não tem a velocidade suficiente, então ela fica um tempão ali. Ou então questão de direção, né, não saber por onde começar, se começa pelo chão ou se começa pelo céu, né, na hora de desenhar, ou pintar, ou na hora da escrita mesmo, saber que é da esquerda para a direita, né, em cima da linha ou de um espaço determinado. Bom, pode ser também questão da distância. Às vezes a criança ela tem uma letra tão grande que ela não consegue ficar dentro daquele espaço, né, determinado, então ela acaba ultrapassando. Tá? Então, a distância de uma letra para outra, tá? De uma palavra para outra, às vezes não tem, aí parece que é um segmento só. Então, essas dificuldades, né, pode também estar em relação à força, né? Porque às vezes tem criança que escreve tão, desenha até mesmo, tão fraquinho, ainda mais agora usando óculos, é, eu estou com uma estratégia, usando aquele lápis 6B, que é específico para desenho. Então eu faço para os meus alunos escreverem, porque aqueles outros têm a facilidade, tem uns lápis específicos para criança, né? Porque para ajudá-la, se for o caso necessário, de apagar, então não fica aquela sombra, não mancha o papel. Mas eu tenho minhas dúvidas, cada um com a sua preferência, não é mesmo? Bom, e tem que deixar também a tensão muscular. Às vezes a criança fica tão tensa que ela não consegue, os dedos ficam, né, diferentes, tortos, enfim. A gente precisa relaxar a ferramenta, por isso que na pegada de pinça, né, tem que ter esse caimento aqui, esse apoio no dorso da mão. Tá? Então, tem gente que escreve em pé e aí fica tudo muito tenso, muita força, tensão muscular. Bom, outra questão das dificuldades pode ser a questão da plasticidade motora. E o que seria isso? Na verdade, é plasticidade neural, né? É porque é, tem crianças que esquecem o movimento das letras. Como é que se escreve mesmo a letra G? Como é que se escreve mesmo a letra P? Então, ela não tem essa memória muscular. Então, assim, o que acontece? Praticar, repetir a atividade, praticar, fazer a atividade é muito importante para a aprendizagem. Mas tem que ser uma maneira que tem que ser de maneira diferente, ou seja, porque sempre está lá o caderno, né, de grafia, aí escrevendo, fica muito mecanizada. Então, o que acontece? Tem só os estímulos das mesmas sinapses, né? Então, isso que acontece, não favorece a memória. Então, quando tiver um conteúdo, procurar estimular atividades diversificadas, né? Então, eu sempre falo da questão da inteligência, né? Procurar dentro daquele conteúdo estimular a inteligência linguística, naturalista, sinestésica, enfim, variar, ok? Então, pode ser também no grafismo vertical. Então, o que seria isso? A criança, que ela
ela tem dificuldade de fazer os movimentos em pés, né? Escrever de forma em pé. Ela não consegue se organizar. Então, mas é um pré-requisito até para depois chegar na escrita horizontal. Mas percebe que é um pré-requisito, né? Cada um na sua etapa certa. Então, a criança, ela primeiro tem que aprender a fazer traços verticais, sim, tá? Para depois ir para traços horizontais, até chegar em círculos, né? Fechar células, ok? Então, e aí para isso você precisa saber se essas dificuldades são oriundas de uma coordenação motora ampla ou fina, ou porque os músculos estão enrijecidos, né? Articulações, porque ficou um período com o braço engessado ou machucado, enfim. Então é importante fazer essa investigação, saber dessas informações todas, é justamente saber o que estimular para evitar as dificuldades de aprendizagem lá na frente, na escrita, ok? Então até o próximo vídeo. Ah, já ia falando, esquecendo aqui, olha. Esqueci de passar os slides de grafismo horizontal. E aqui é sempre bom lembrar da autoavaliação da pré-escrita, ok? Então vocês fazem lá a autoavaliação e depois eu dou um retorno, porque aqui é um conteúdo, mas que vocês têm que adaptar para a realidade da criança de vocês. Então, para cada um tem uma história, né, para contar. E assim, sem procurar um meio de solucionar as dificuldades. Combinado? Então tá. Então, tchau.